que é o gaslighting silencioso? Como os manipuladores se utilizam desse artifício para controlar as pessoas que estão ao redor dele? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Há uma frase de Sigmund Freud que diz o seguinte, que o silêncio na maioria das vezes pode ser mais revelador do que as palavras. E Nietzsche, ele também aponta que o poder não está apenas no discurso, mas também naquilo o que é omitido. Hoje eu quero falar com vocês sobre esses artifícios que os manipuladores usam, na verdade, se utilizando do gaslighting silencioso. O interessante é que o manipulador, ele sempre vai omitir informações das pessoas que estão ao redor dele para poder controlar essas pessoas. Na maioria das vezes, o manipulador ele não mente, mas sim ele conta meias verdades. Ou seja, ele sempre se utiliza de artifícios para contar meias verdades, porque uma mentira com o tempo ela é totalmente revelada, mas as meias verdades não. Porque por um lado você vê que o manipulador ele sempre vai usar a verdade como benefício próprio, mas quando a verdade é para o prejudicar, aí sim, por exemplo, ele deixa de contar a verdade. Existe até mesmo uma fábula, né, grega que diz o seguinte, que estava muito calor e a verdade ela saiu para andar na rua e a mentira estava dentro de um poço, né, na verdade uma piscina, se banhando. E a mentira olhando para a verdade, ela diz o seguinte, Dona Verdade, tudo bem? Como é que você está? A verdade ficou meio receosa e disse, não, eu estou bem. Aproveite que hoje o dia está muito quente, tire a sua roupa, venha tomar banho aqui comigo na piscina, a água está tão gostosa. E a verdade colocou, né, o dedo na água e viu que a água estava fresca. E a mentira começou a conversar com a verdade e começou a conquistar. A verdade, ela relaxou. Tudo bem, a verdade disse para a mentira. Ela pegou, tirou as suas roupas e colocou na beira da piscina. E o interessante é que quando ela entrou, ela começou a relaxar. Colocou a perna na água, a água estava totalmente agradável. Ela colocou metade do corpo e ela deixou a água chegar até a altura do peito, mais ou menos. E foi aí que quando ela reclinou sua cabeça e ela cochilou. E a mentira, vendo que a verdade tinha totalmente se relaxado, o que ela faz? Ela pega a roupa da verdade, aproveitando que a verdade já estava dormindo, colocou a roupa da verdade e saiu correndo, fugiu. E a verdade, percebendo que ela foi enganada, ela pegou, né, e saiu da piscina. E ela poderia colocar a roupa da mentira, porque a mentira tinha deixado a roupa dela e colocado a roupa da verdade. E a verdade, ela escolheu não colocar a roupa da mentira. Aí a partir daí, né, a mentira ela começou a andar pelo mundo falando que era verdade. E a verdade, como ela quis preservar a sua integridade, ela não colocou a roupa da mentira. Então é por isso que a verdade, na maioria das vezes, ela é escandalosa, né? Porque ela é crua, ela não se utiliza de artifícios, ela fala a realidade como é, ela não tem a intenção de enganar. Com isso, o que eu quero dizer com vocês? Porque quando o manipulador se utiliza desse esquema, né, da verdade, ele sempre usa a verdade para benefício próprio. Ele sabe aquilo que ele fez de errado. Ele sabe aquilo que ele fez que era desonesto, mas só que ele sempre vai moldar a percepção da pessoa para a pessoa acreditar que ele está falando a verdade, tá bom? E muitas vezes essa mentira que eles se utilizam, ou mesmo da verdade, muitas vezes é utilizada de uma maneira que não é totalmente verbal. Por quê? Porque com isso ele consegue enganar a pessoa que está ao lado dele, sendo o homem manipulador ou sendo a mulher manipuladora. É interessante que a manipulação psicológica ela se baseia na negação verbal, conforme eu disse com vocês no começo do vídeo. Por quê? Porque na manipulação a pessoa começa a sentir dúvida e insegurança.
sem precisar, por exemplo, argumentar. Porque se a pessoa fala para você que disse a verdade e apenas fica quieto, ela não precisa, ela, na maioria das vezes, a pessoa quando mente, ela começa a contar muitas histórias. Uma pessoa que mente, ela conta muita história. Uma pessoa quando diz a verdade, ela diz a verdade de uma maneira crua. Uma pessoa que mente, na maioria das vezes, ela fica em silêncio. E quando começa a falar, ela se complica muito mais, tá bom? O interessante é que você ignorar informações para uma vítima, né, é uma forma de gaslight, porque a pessoa quer saber a verdade e muitas vezes o manipulador conta essa meia verdade, mas só que ela faz pausas longas. Eles fazem isso de uma maneira totalmente estratégica para que a pessoa fique totalmente receosa e ansiosa. Porque o manipulador, ele sabe a ansiedade da pessoa do qual que ele convive, então ele sempre vai utilizar disso para benefício próprio. Mas o interessante é quais são as técnicas usadas pelos manipuladores. Interessante que você tem que entender de uma coisa: uma pessoa que diz que sempre diz a verdade, na maioria das vezes, ela nunca é verdadeira. Porque a verdade, ela se manifesta a si, não precisa de firulas. O interessante é que uma pessoa que é totalmente manipuladora, ela vai olhar para você de um jeito totalmente desconfiado, porque ela vai achar que você está ameaçando. Então é por isso que ela fica totalmente quieta e fala apenas aquilo que ela deseja para poder manter o controle. Mas antes de falar das táticas usadas pelos manipuladores, né, eu peço a vocês, por exemplo, que se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo de hoje, se ele é totalmente pertinente, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá bom? Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E eu quero falar, por exemplo, quais são essas táticas, né, que os manipuladores usam para manter o controle. O interessante é que a verdade, ela parece como é, a mentira não. Uma pessoa que mente, ela tem que pensar muito até para poder enganar a pessoa. Então, quando ela não consegue te convencer por argumentos, ela vai te dar uma espécie de silêncio punitivo, para que você fique totalmente perdido, tá bom? Porque ela vai olhar com você com olhares depreciativos, por mais que você queira saber a verdade sobre ela. Então ela nunca vai falar, ela sempre vai olhar para você de uma maneira totalmente depreciativa, com um silêncio impositivo, né? E vai fazer insinuações e expressões vagas. Então, muitas vezes, esse tipo de atitude vai deixar você, por exemplo, totalmente com um senso de validade fraco, né? Vai fazer você, por exemplo, por mais que você esteja correto, né, querer a aprovação dele de qualquer jeito, porque ele vai manipular você pelo silêncio, por mais que você saiba de uma verdade dele. Então, é sempre bom você poder anotar as atitudes que ele toma, né, aquilo que ele fala. O interessante é que tem uma frase, né, é de um filósofo grego, eu só não me lembro o nome, que ele diz o seguinte: que você faz grita tanto que eu não consigo escutar aquilo que você me diz. Então, o manipulador, ele fala muito mais pelas atitudes, eles dão sinais, tá? Muitas vezes as pessoas que estão totalmente enviesadas ou apaixonadas pelo narcisista, pelo manipulador, não conseguem ver esses indícios. Mas quando ele te conquista, aí sim ele vai mudar, vai mostrar a sua verdadeira face. Então, quando ele já te conquistou, na verdade, com as mentiras dele, quando você vai perceber que ele está mentindo para você, ele vai usar o gaslight a favor dele. Então, ele sempre vai falar as coisas que você quer ouvir, tá? Mas totalmente distorcido, porque para colocar a culpa em você. É você que vê demais, é você que enxerga demais, tá bom? E que as conjecturações partem de uma projeção distorcida sua, porque ele sempre quer falar que é verdadeiro, mas você descobre que o manipulador nunca é verdadeiro. É por isso que aquela pessoa que sempre justifica demais, conta histórias demais, na verdade, ela pega, né? Ela atropela você, ela não deixa você falar. Ele sempre vai justificar. Então, o interessante é que quando ele faz isso, na verdade, ele vai usar isso como foco
para te manipular. Mas quais são os impactos emocionais e psicológicos, né, do gaslighting silencioso? Isso você tem que verificar, porque o interessante é que quando alguém quer te manipular, ele sempre vai falar na hora certa e no momento certo, de acordo com a perspectiva dele, para gerar em você gatilhos emocionais. E se você já está totalmente separado da sua família, porque o manipulador, na maioria das vezes, ele faz isso, ele tem o controle sobre você. Então, ele vai falar quando ele quer, não quando você quer. Quando você tiver interesse em falar com ele, ele não vai falar, ele apenas vai falar com você, né, quando ele tiver interesse. Então, os impactos emocionais vai gerar culpa, ansiedade e autossabotagem, né? E, por exemplo, isso vai criando, né, em você uma espécie de paranoia, uma sensação de culpa, de ressentimento e uma dependência emocional. Mas para que o narcisista pode fazer tudo isso, ele teve que separar você dos seus amigos, da sua família, né, de pessoas que eram totalmente especiais para você. Depois que ele te conquista, é que ele vai te dar o tratamento de silêncio. Isso no relacionamento entre homem ou mulher ou homem, mas o gaslighting silencioso é referente ao pai e aos filhos, né, já tem praticamente um outro viés. Caso vocês quiserem, tá? Eu posso falar também com vocês nos próximos vídeos, mas aí eu precisaria que vocês, por exemplo, né, comentassem e fizessem o pedido, bom, no próprio canal, tá? No campo das notificações. Então, como você reconhecer e se proteger desse manipulador? Você tem que ter autoconsciência. Você não é aquilo que o manipulador diz sobre você ou não diz sobre você. Porque quando ele te conquista, ele te despersonaliza. Você faz tanta vontade dele que deixa de fazer a sua própria vontade. E que se você não realizar a vontade dele, você nunca será feliz. Então, quando você já está nessa espécie de pensamento, você já está totalmente presa e enviesada dentro dele. Dentro do viés do mundo, né, do próprio narcisista. Você tem que também buscar validação interna, né? Buscar, por exemplo, as coisas que você gostava de fazer anteriormente, antes de o conhecer, né? Fazer coisas, por exemplo, que lhe dá uma validação emocional, coisas que faz parte, por exemplo, do seu histórico de vida, porque o narcisista e o manipulador ele sempre tenta afastar você dos seus familiares para apagar o seu histórico e reescrever uma nova história para que você seja somente dele. Então é por isso que é sempre bom você ter uma consciência e uma validação interna. E o outro tópico é você romper totalmente o ciclo com ele, porque quando você perceber que ele está fazendo esse jogo com você, que toda vez que ele fala que diz a verdade, que você está mentindo, na verdade ele está fazendo com que você fique nesse ciclo, né? Esse narcisismo covert, do qual ele despreza e te reconquista, despreza e te reconquista. E a culpa é sempre sua e nunca dele. E se você, por exemplo, já tiver começar a se relacionando com a pessoa, se você verificar esses sinais, uma das melhores coisas que você tem que fazer é romper o ciclo com esse sabotador, tá bom? Então esse foi o tema, tá bom, de hoje, falando sobre quais são as formas de controle que o narcisista utiliza para te subjugar. E se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo. E até a próxima.